Salmo de número 102 e o versículo 7, quero compartilhar convosco de uma palavra que Deus colocou no meu coração, quando pensava eu o que trazer aos irmãos, à mocidade, aos jovens, aos amigos, aos visitantes. E o Senhor colocou uma palavra na minha alma para compartilhar convosco nessa noite. Salmo 102 e o versículo 7, depois você pode abrir a sua Bíblia também num outro texto que eu irei mencionar logo em seguida. Versículo 7 nos diz assim, 102 verso 7: Fico insone, tornei-me qual pássaro solitário no telhado. Amém? Palavra bonita, né? Palavra diferente. Numa outra tradução diz assim: estou como o pelicano do deserto, como um pássaro solitário no telhado. Agora abra a sua Bíblia, por favor, em João 16, quarto evangelho, evangelho escrito segundo o evangelista João, capítulo 16, e o versículo 32, que vai dizer assim, parte B mais precisamente: vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois o meu Pai está comigo. Amém? Quem disse isso foi o Cristo, o Messias, diante dos seus discípulos. Vamos ler mais uma vez, verso 32, parte B. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois o meu Pai, o meu Pai está comigo. Bendito és tu, Eterno, que nos dá a palavra e que abre a porta da palavra nessa noite. Fale aos nossos corações de forma que nós saiamos daqui edificados. Não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio. Quem já aqui não sentiu solidão? Quem de vós aqui já não passou por um momento de isolamento, ainda mais em período pandêmico, né? Quem de vós já não teve que enfrentar um distanciamento social, físico? Quem de vós já não precisou, numa determinada ocasião, se abster da companhia de alguém? Porque solidão é isso, solidão é mais do que um sentimento de querer a companhia de alguém. Solidão é mais do que querer realizar uma atividade com outra pessoa, sentir aquele desejo. Ela é um sentimento. O sentimento de solidão busca o tempo todo algo que modifique essa sensação de estar só, de estar distante, essa carência. Às vezes nós proferimos: o fulano está carente, a fulana está carente, está sozinho, né? Precisa de alguém, porque a solidão justamente é isso. A solidão, ela aflora em nós uma carência e nós questionamos às vezes: não há quem se importe comigo, não tem ninguém que se preocupe com a minha situação, não tem uma pessoa que me dirija uma palavra de ânimo, não há ninguém que traga para mim um sentimento de importância. E um dos males da sociedade moderna, permita-me trazer isso nessa noite, é que nós vivemos num mundo onde tudo está em função da produtividade. Você é o que você oferece. Você não é considerado ou reconhecido pelo que você é, melhor dizendo, mas você é reconhecido, você é prestigiado por aquilo que você pode oferecer. Se você tem recurso financeiro, se você tem uma inteligência, um QI avançado, se você tem uma faculdade, se você tem dinheiro, uma empresa, se você é uma pessoa que desfruta de uma reputação privilegiada na sociedade que você vive, logo você normalmente está rodeado de pessoas que também vão te prestigiar. A sociedade de hoje está mais preocupada com o ter
do que com o ser. Nós olhamos para o mundo de hoje, onde as coisas vão tomando o lugar das pessoas. No mundo atual, isso vai causando cicatrizes profundas dentro da nossa alma. A nossa alma, ela vai ficando machucada, e pesquisas apontam, inclusive, que a solidão pode causar mais males ao físico humano do que o tabagismo ou a obesidade. É um potencial detonador de doenças, a solidão. Eu acredito que todos nós aqui, de uma forma ou outra, já enfrentaram uma situação de estar sozinho. E junto com a solidão veio a tristeza, junto com a solidão veio o desânimo, junto com a solidão veio a vontade de desistir de tudo, de todos, desistir de estudar, desistir de trabalhar, desistir de sair passear, desistir de produzir alguma coisa, porque foi tomado por um sentimento que envolveu a sua alma de tal maneira que as suas forças se acabam. Foi tomado por uma sensação de fraqueza, de forma que não tem vontade mais de sair do seu quarto, de sair da sua casa, de sair do seu casulo, do seu mundinho fechado. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada no Salmo 102 e o versículo 7, eu vejo o salmista dizendo: eu estou como um pelicano no deserto, um pássaro solitário. Mas eu prefiro a tradução do pelicano no deserto, e eu já explico por quê. O Salmo 102 trata aqui de um salmo messiânico. A Bíblia vai chamar o salmista transcrevendo, fazendo referência à oração de um aflito. O Salmo 102, ele é referente ao momento de desfalecimento, quando o salmista se encontra desfalecido. O Salmo 102, ele é um salmo considerado pelos escritores, pelos teólogos e intérpretes, como um salmo de angústia. Imagine que o salmista está passando aqui por um momento de densas trevas, densa tristeza, densa angústia, densa solidão. E quando ele diz aqui: eu sou semelhante a um pelicano no deserto, ele está dizendo: eu estou numa situação contrária à minha natureza. Eu estou vivendo de uma maneira que eu não tenho mais prazer de viver. Eu estou vivendo numa situação onde eu preferia a morte do que a vida. Eu estou vivendo contrário àquilo que eu fui formado, criado. Quando eu olho para o Salmo 102, o salmista dizendo, vivendo contrário à sua natureza, eu lembro que o ser humano não foi feito para andar só. Porque a Bíblia vai dizer lá no princípio, lá no Gênesis: não é bom que o homem viva só. O ser humano foi criado para viver acompanhado. O ser humano foi criado para se relacionar com o seu semelhante. Você não foi criado, formado para viver sozinho, solitário, solitária. Não, não, não. Você foi criado para viver rodeado de pessoas. Você foi criada para ter alguém ao teu redor, para trocar ideia, para trocar opiniões, para trocar experiências, conversar. O ser humano foi feito para isso. Logo, a sociedade, ela precisa de relacionamento para que ela possa sobreviver. Nós nos relacionamos diariamente com pessoas, nós conversamos o tempo todo com pessoas, nós trocamos mensagens o tempo todo com pessoas, e isso é comunicação, isso é relacionamento. Agora o salmista está dizendo aqui, ó: eu estou vivendo numa constante necessidade de estar acompanhado, porém não consigo. Eu não tenho forças. O meu coração se obscureceu. E o pelicano nesse salmo aqui, ele representa uma vida contraditória. O pelicano aqui nesse salmo representa alguém que vive de uma forma isolada, contrária à sua natureza. Por quê? Explico. Porque o pelicano no deserto, ele não está no seu habitat natural. O pelicano no deserto, ele está fora do seu modus vivendi.
O pelicano no deserto está vivendo contrário àquilo que ele foi criado. Por quê? Porque o pelicano ele é uma ave palmípede, ou seja, uma ave aquática. Quem sabe você não conheça o pelicano presencialmente, mas você já viu, já leu, já enxergou, já viu de algum filme, algum desenho, e sabe que o pelicano ele é uma ave aquática, que ela sobrevive da pesca. Agora, quando você vê o salmista dizendo aqui, eu sou como um pelicano no deserto, eu estou é algo que está fora do lugar. Se fosse um peixe, aqui diríamos, é como um peixe fora d'água, contrário à sua natureza, não foi adaptado para viver no deserto, e sim na água. Nesse sentido aqui, observe isso. Nós podemos aqui dizer que o pelicano é uma prefiguração daquela pessoa que nasceu para vencer, porque Deus te criou para vencer. Deus não te criou para viver derrotada. Deus não te criou para viver cabisbaixo. Deus não te criou para ficar chorando pelos cantos e dizendo não dá, não posso, não consigo. Você foi formado para ser um vencedor. Você foi formado para conquistar. A Bíblia vai dizer que o Senhor fez os céus para os anjos, mas a terra Ele fez para você. A terra Ele deu aos homens. A terra Ele deu para você tomar posse. Ele deu a terra por herança para você. Bendito seja Deus. Agora, o salmista, numa ocasião, parafraseando a sua solidão ainda, vai dizer: Tu não me deixas dormir, Senhor. Eu estou tão desesperado que eu não consigo nem falar. Uma pessoa completamente aqui, alguém perturbada nas suas meditações noturnas, trazendo à sua memória traumas do passado. Não é assim você às vezes? Como o salmista resgata na sua memória traumas de uma vida antiga, de problemas que você enfrentou lá atrás, e isso te perturba de uma maneira que te limita a enxergar o futuro. Você não consegue ampliar o seu horizonte e ver o agir de Deus. Você não consegue ampliar a sua visão e ver a promessa de Deus ali na sua frente, escancarada. Porque Deus tem promessa para a tua vida. Deus escreveu uma história para você, e você vivendo numa perturbação noturna, trazendo os traumas do passado, não consegue alavancar, não consegue dar um passo, não consegue caminhar rumo àquilo que Ele te entregou já na sua mão. Mas eu venho nessa noite como profeta de Deus para te dizer que desde a antiguidade nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquela que nele espera. Será que você pode levantar sua mão para o alto nessa noite e dizer: eu vim a este lugar para tomar posse daquilo que já é meu, que Ele já me entregou? Bendito seja Deus, aleluia. Sou como um pelicano no deserto. Quem sabe você veio nessa noite na mesma situação do salmista, como um pássaro solitário, numa situação de angústia, numa situação de ansiedade, no meio a esse caos que está o mundo todo, essa crise. Um dia bandeira vermelha, um dia bandeira preta, um dia bandeira amarela, um dia pode usar máscara, outro dia não precisa, um dia aperta a mão, outro dia não pode, um dia chega perto, outro dia não dá, e vivemos esse caos no mundo todo, essa bagunça que não se sabe o que fazer, e isso gera crises em nós, crises existenciais. Nós levantamos sem saber como fazer, o que agir, como proceder. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, daquele que se entregou por nós. Ei, você não é um povinho, você não está perdido, você não está esquecido,
vencido, você é mais do que vencedor. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem uma palavra para a tua vida. Ele diz para ti nessa noite: homem, mulher, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, você não é derrotada, você não é derrotado. Chega de chorar, chega de sofrer, chega de ficar batido, chega de choramingar pelos cantos. Não é para isso que você foi criada, não é para isso que você foi criado. Você foi criado, criada para levantar a sua cabeça e ultrapassar os obstáculos, vencer os teus limites, ir além, enxergar o sobrenatural de Deus. Aleluia! E não somente enxergar, mas conquistar o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Sou como um pelicano no deserto, fora do meu habitat. Não sei o que fazer, não sei o que falar. Pelicano não foi adaptado para viver no deserto, e sim na água. Ninguém nasceu para viver isolado. Entretanto, aqui é no isolamento, permita-me dizer isso. É lá no isolamento, é lá quando você está perdida, quando você está perdido sem saber para onde ir, sem saber que decisões tomar. É lá no teu isolamento, na tua situação fechada, que Deus vai interferir para te mostrar lições na vida. Deus vai trazer lições que servirão para cumprir o que, pastor? O propósito dele sobre você. Deus nos surpreende em lugares desolados. Eu trago referências bíblicas para isso. Deus nos surpreende para a sua casa em lugares que nem imagina. Você já viu aquela palavra? Já leu aquele texto? Já ouviu o pastor pregar aqui? É no deserto que muitas vezes Deus faz florescer. É lá onde não tem provisão, onde não tem água, onde não tem subsistência, que Deus vai fazer nascer o sobrenatural dele, para provar que Ele é Deus e que não há outro igual a Ele. Vamos para o deserto. Deserto, um lugar de solidão. Deserto é um lugar de distanciamento social, literalmente. Deserto é um lugar onde muitas vezes o ser humano se encontra numa situação de abandono. Deserto é um lugar que ninguém espera outra coisa a não ser aridez, seca, não tem água. E a Bíblia mostra referências inúmeras, não vem ao caso, inúmeras referências de momentos que Deus permitiu seus servos passarem por um deserto. Eu olho aqui na Bíblia e encontro uma referência somente que eu trago nessa noite. Moisés está 40 anos no Egito. Sua infância foi lá. Agora Moisés entra numa confusão muito grande, acaba indo para o deserto. E aí ele passa um tempo no deserto, aproximadamente 40 anos também ali, antes de Deus o alcançar, esquecido. 40 anos é minha idade. 40 anos depois que saiu do Egito, ele ficou 40 no Egito, sendo filho neto de Faraó. Sai do Egito por causa de uma confusão intensa, vai para o deserto, e mais 40 anos esquecido. Você tem só 20 e já está reclamando de 2 anos de esquecimento. Mas Deus não se esqueceu de você. Pode a mãe esquecer-se do filho que ela amamenta, todavia, diz o profeta Jeremias, eu jamais me esquecerei de ti. Esses dias uma mãe jogou o filho pela janela do ônibus. Essa semana uma mãe colocou o filho de 7 anos na mala e jogou no rio Tramandaí. Mas o meu Deus não se esquece de ti.
Deus não se esquece. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para te lembrar, aleluia, para te dizer que Ele não se esqueceu de ti. O teu marido esqueceu, a tua mãe esqueceu, o teu pai esqueceu, o teu esposo esqueceu, tua esposa quem sabe esqueceu, mas Deus não se esquece. Oh, os seus olhos como chama de fogo contemplam os bons, contemplam os maus, contemplam os perdidos, contemplam os achados. Os seus olhos procurarão os fiéis sobre a face da terra. Deus não se esqueceu de ti. Moisés está no deserto, e no momento de desolação, longe de tudo aquilo segundo a ótica humana podia oferecer, aquilo que era promissor, aquilo que era agradável, aquilo que era proveitoso, Deus se apresenta numa sarça, um arbusto tão simples, que de uma hora para outra começa a queimar e não se consome. O que é isso que está acontecendo? Me voltarei para lá, olharei para aquela sarça, eis que ela queima, mas não vira pó, não vira cinza, não vira galho queimado. Deus, quando quer fazer cumprir o seu sobrenatural na minha e na sua vida, Ele muda o cenário. Ele mostra coisas que você passou e nunca enxergou, porque Moisés já tinha passado por ali. E o Senhor vai dizer o quê? Ei, Moisés, arranque a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. Você não sabia, mas eu vim aqui para te dizer, Moisés, que o lugar onde tu está é terra santa. O sobrenatural de Deus, quando Deus te leva para o deserto, não é para te matar. Quando você passar pelo deserto, meu irmão, você não vai morrer. Fica tranquilo, Moisés, porque é lá no deserto que Deus vai se apresentar para você, face a face, cara a cara, olhando no grão do olho, olhando bem no teu rosto, para te mostrar que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, que você não é qualquer um, que você não é esquecido, que você não é desprezado. Deus vem, se apresenta para um homem para fazer experimentar o prazer e o sabor da sua companhia. Ei, é no deserto que você pode ter a oportunidade de experimentar a companhia de Jeová. Quem sabe quando você estiver no meio do povo, né? No meio dos amigos. Mas há momentos da vida, né, que Deus faz nós ficar sozinhos, sem ninguém. E aí Deus faz verter do trompete a sua unção para cobrir as ausências. É o deserto, é Deus se apresentando para você e dizer: ei, eu não me esqueci de ti, eu estou aqui contigo. Tá difícil? Fica tranquilo, eu te levo no colo. Olha para trás, tem só 2 pegadas, não são as tuas, são as minhas, que estou carregando você nos meus braços, minha filha. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Vamos sair do deserto um pouquinho? Vamos para a caverna então. Lá na caverna eu tenho uma partícula bíblica para te mostrar. A caverna é um lugar de isolamento social, de tristeza. Você nunca ouviu alguém dizer: fulano está na caverna, a fulana está numa caverna, não conversa com ninguém, não quer sair passear, não quer sair ver os amigos, não quer ir, não quer nem almoçar junto com a família, está como numa caverna. Você nunca ouviu isso? Caverna é lugar de solidão, caverna é lugar de tristeza. E
Lá na caverna é que eu encontro um dos maiores profetas que Israel já teve. É na caverna. Não é lá no pináculo do templo, não é lá no púlpito da igreja pregando, não. É numa caverna. Um homem que profetizou seca e depois profetizou chuva e choveu. Um homem que profetizou fogo do céu e o fogo caiu. Agora está numa caverna, isolado, triste, achando que era a última bolachinha do pacote do deserto. Última Coca-Cola do deserto, melhor dizendo. Se achando o último de todos. Se esqueceram de mim, Jeová. Só eu fiquei. Mataram os teus profetas. Aí vem a voz mansa e suave. Lá em 1 Reis 19, você pode ler depois. A voz mansa, suave. O que fazes aí? O que tu está fazendo aí, homem de Deus? Tu profetizou seca e eu não mandei água por 3 anos e meio. Tu profetizou chuva e a chuva veio. Tu consertaste o altar, deixou do jeito que eu queria. Profetizou a descida da coluna de fogo do céu, Elias, e veio o fogo do céu. O que tu está fazendo aí, homem? Mas eu vim, Elias, para te lembrar que mesmo na caverna escondido, eu te achei. Eu estou te vendo. Ei, tem gente aqui nessa noite que está na caverna, isolado. Veio no culto porque o pastor Cássio Leandro foi com a sua equipe convidar, porque estava sem vontade de sair de casa. Mas você saiu da caverna, isso é o mais importante. E você veio à presença dele. E ele está te dizendo nessa noite: o que você está fazendo? O que você está fazendo, moço? O que você está fazendo, moço? O que fazes aí? Eu te observo, eu te contemplo, eu te enxergo. Os meus olhos, se tu se esconder debaixo de uma caverna, num buraco, ali eu estou. Se você construir a tua casa no alto de uma montanha, eu vou para lá com você. Se tomares as asas da alva e habitares nas profundezas do mar, até ali a minha mão. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Ainda que a palavra não chegou à minha boca, todavia tu já sabes o que eu vou falar. Está escondida? O problema está grande? A dificuldade está intensa? Deus te contemplou e te achou nessa noite. Ele tem algo novo para você. Ele quer mudar a tua história. Ele quer reverter a tua história, mudar o teu cativeiro. Ele quer fazer algo novo sobre você. Saiamos da caverna, vamos para a prisão. Imagine na prisão 2 homens que estão lá não porque roubaram, porque mataram, não porque causaram alguma atrocidade na comunidade, não, estão lá porque pregaram o evangelho e expulsaram os demônios de uma feiticeira batuqueira, e foram jogados lá porque a feiticeira batuqueira trazia dinheiro para a cidade, e agora eles acabaram com a festa, estragaram todos os planos daquelas pessoas, e eles foram jogados na prisão. Mas o meu Deus, a prisão na ótica humana é algo ruim. Ninguém quer ir para a prisão. Ninguém quer ser jogado atrás das grades. Mas a prisão, enquanto que na ótica humana é algo tenebroso, é algo difícil, na ótica de Deus, que não está em equilíbrio com a ótica humana, aquilo que para nós é desprezível, para Deus é instrumento. Aquilo que para nós é confuso, é algo ruim,
aquilo que para nós é algo que não vai trazer nenhum proveito, aquilo que para nós é algo que vai trazer tristeza, ou até mesmo não vai fazer de nós atração de caso, para Deus é glorioso. Porque quando Paulo e Silas estão atrás das grades, ninguém quer sair dali, porque o ambiente que Deus está, até a tristeza vai começar a saltar de alegria. É isso que Deus faz. Eu estou triste, pastor, estou abatido. Não, fica tranquilo, porque na presença dele, disse o salmista, não tem nada que mude a origem das coisas. E a origem das coisas, permita-me te dizer, provém da eternidade, provém da Jerusalém celeste. A origem das coisas é o céu. A alegria flui do céu, o prazer vem do céu, a glória vem do céu. O que você passa aqui na terra são interferências humanas e terrenas, porque o natural vem de Deus, a glória é para Ele, o louvor é dele, a adoração é dele. E quando você percebe isso, as coisas ao teu redor são jogadas para o chão, porque prevalece a vontade soberana daquele que está no céu. É o que vem de lá. O que é que você está vivendo? Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz assim: porque somos embaixadores de Deus. Você sabe a representatividade da palavra embaixador? Embaixador é alguém que representa a sua nação numa terra distante. Veja bem, representa a sua nação de origem em uma terra distante. Lá nessa terra distante, ele não pode ser influenciado pelas coisas da terra distante, porque ele tem que representar a sua nação de origem. É por isso que Paulo diz assim, ninguém que se alista para o exército celestial se envolve com os negócios desta vida. Ele não pode se envolver com as coisas desta terra, porque senão ele não vai fazer o que foi designado para fazer. Embaixador levanta a bandeira da Jerusalém celeste. O embaixador propaga e professa a glória celeste. O embaixador fica o tempo todo promovendo o seu país de origem, porque ele veio de lá e ele vai ter que voltar para lá. E quando voltar para lá, vai ter que prestar um relatório, prestar contas perante aquele que o designou para a missão. Paulo e Silas estão na condição de embaixadores. Embaixadores de Deus, como filhos amados, de sorte que Deus os utiliza para reconciliar o mundo com Deus. Sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Deus está levantando embaixadores, porque a situação que você está vivendo até hoje vai ser revertida hoje, e você vai sair desta noite, desse lugar, representando uma pátria celestial. As pessoas vão olhar para você: ei, essa aí não era que estava no deserto, ei, esse aí não era o que estava na caverna, a sua vida está diferente, olha o seu olhar, o seu jeito de falar modificou, depois daquele culto do amigo, ele não fala mais do mesmo jeito, ele não olha mais da mesma maneira, não se comporta mais do mesmo jeito. Sabe o que é isso? Você vai ser impactado pela presença daquele que vive e que reina para sempre. Bendito seja Deus. Prisão não é um lugar agradável, mas é lá que Deus molda, é lá que Deus trabalha o caráter. Aquilo que na nossa ótica é sem valor, aquilo que na ótica humana é desprezível. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 1. Ele fala lá no finalzinho sobre esse assunto. Ele diz: as coisas que não são, Deus usa as coisas que não são para aniquilar as que são, as coisas sem valor, aquilo que é desprezível, aquilo que não é nada, para confundir aquilo que é. É isso que Deus faz. É por isso que as pessoas olham para você e ficam te desprezando, dizendo que você não é ninguém, que você não é nada. Se eles soubessem o que você vai se tornar quando Deus te tomar nas suas mãos, quando Deus te pegar e Deus te tocar e Deus te encher, você vai ser uma bomba atômica nas mãos de Deus, para impactar essa cidade, para mudar as coisas de lugar. Bendito seja Deus. Isso que Deus faz. Vamos para a ilha. Na ilha parece que quando nós olhamos para uma
para a ótica humana, pensamos logo numa ilha paradisíaca, uma ilha onde eu possa desfrutar do conforto, uma Ilhas Bahamas. Vamos lá pro Havaí. O nosso coraçãozinho pulsa forte, né? Ganhei uma viagem, para onde? Lá pra nem me lembro agora os nomes, agora fugiu os nomes. América Central, lá na linha do Equador, né? Onde aquelas ilhas paradisíacas tropicais estão afloradas e me chamando de braços abertos. Vem pra cá desfrutar das delícias. Mas permita-me te falar de uma ilha deserta. Mas é a ilha de Patmos. É a ilha onde tem fera. É onde se tornou uma prisão de homens condenados, de homens desprezíveis da sociedade no século I. Quem está lá? O apóstolo do amor, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus na mesa. O apóstolo João está lá. A olho humano, o que você está fazendo aí, João? Você era o homem mais íntimo de Jesus. Você era o homem que desfrutava de uma comunhão com Ele ao ponto de ser o único que encostava a cabeça no seu peito. Jesus tinha 12 homens, 3 eram os prediletos, mas tinha um que era preferido. Quem era esse? João. Ele era tão preferido que Deus guardava ele. Um dia Jesus falou: olha, se eu quiser que ele não morra e não veja a morte, eu não posso porventura fazer com que isso aconteça? No encerramento da carta de João você vai ler isso. Jesus amava tanto João que até ameaçou deixar ele em vida. Não vai provar a morte, como Enoque lá atrás, talvez. Mas o João, o irmão João, o apóstolo do amor, segundo os historiadores, o único que não foi morto, martirizado, mas morreu em velhice, de morte natural em casa. O irmão João é colocado em Patmos. Para quê? Para cumprir a sua sentença pelo imperador Domiciano, um dos mais terríveis, que o jogou para ser ali morto pelas feras e morrer de uma forma cruel. Mas não sabia ele que quando Deus leva alguém que está abandonado a olho humano, na ótica humana, abandonado, longe de tudo, longe de todos, longe da família, porém não está longe de Deus. Irmão, isso é a coisa mais linda do mundo. Você pode estar longe de tudo e de todos, mas você não está longe de Deus. João estava longe da família, longe da sua parentela, longe dos seus irmãos. As pessoas diziam entre eles: mas João, mas como, irmão João? Irmão João, você está aí, homem, você está condenado, você vai morrer, como é que Deus permite isso? Fiquem tranquilos, o Deus que eu sirvo não me abandonou. Lá na ilha de Patmos, o pai estava tão perto de João. Olha que coisa linda isso, presta atenção. Já estou me encaminhando para o final. Ele está tão perto de João que ele revela a João os segredos do Apocalipse. Ninguém recebeu os segredos de Apocalipse a não ser o irmão João. Aquele que está no meio dos malfeitores, aquele que está condenado. Anos atrás ele foi jogado dentro de um tacho, de uma panela gigante de azeite fervendo. Não aconteceu nada com ele, porque Deus o livrou. Porque íntimos do Pai, o Pai trata assim. O Pai permite que passe pela aflição, mas o Pai entra com ele junto na aflição. Por que Deus permitiu isso com você? Não sei. Pastor, por que Deus permitiu acontecer isso com a minha filha, com meu filho? Não sei. Eu não sou adivinho, não sou vidente. Mas uma coisa eu sei pela palavra: muitas vezes Deus permite você passar pela fornalha, mas Ele entra junto com você na fornalha. Deus permite passar pelo azeite fervendo, mas Ele entra junto com você no azeite fervendo. Aleluia! João está lá, recebeu a revelação, os segredos do Senhor, os mistérios do Pai.
Não são poucas as vezes que somos como João, como Moisés, como Elias, como Paulo e Silas. Não são poucas as vezes que somos como pelicanos do deserto, sozinhos, enfrentando um mundo denso, cruel. Entretanto, Cristo também passou pela solidão. Você viu o que disse João, capítulo 16, versículo 32, parte B? Jesus falando: vocês vão me deixar aqui, vão me deixar sozinho inclusive, mas eu não estou desamparado. O Pai está comigo. Está sozinho? O Pai está contigo. Está sofrendo? O Pai está contigo. Está gemendo, está doendo, a prova, o Pai está gemendo contigo. Como assim, pastor? A Bíblia diz. O Pai desce do teu lado, na pessoa do amado Espírito Santo, pega essa tua oração mal falada, essas palavras balbuciadas, esses gemidos impronunciáveis, e Paulo vai dizer inexprimível, ou seja, pastor Leandro, que não tem como se expressar, essa coisa que você não sabe o que dizer. Sabe aquele momento que você diz assim: eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que falar, eu não tenho força nem para orar. É nessa hora que o Espírito de Deus pega esse teu gemido, esse teu pedido impronunciável, que você só diz: e a lágrima desce, a lágrima corre, e você não sabe o que dizer, a quem recorrer, para quem pedir, não sabe se ora para Jesus. Você que ainda não é convertido ao Evangelho, não sabe se ora para Maria, para Pedro, para João, para Jorge, não sabe para quem orar, não sabe o que pedir. Ei, mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: o projeto dele é grande na tua vida, e mesmo sem você saber para quem orar, para quem pedir, ele desce do teu lado, pega isso, te abraça com o seu amor e te diz: filho, eu pego a tua oração e a tua necessidade e levo ao Pai. E digo: Pai, está aqui, ó, taça linda dessa. Ele chega com uma taça na presença do Pai. A Bíblia vai dizer que a taça apresentada, ela leva as orações dos santos. Aleluia. As orações que você derrama na tua cama, antes de dormir, de madrugada, a insônia tomou conta, e você não sabe o que fazer, o que dizer. A taça de Deus, o Espírito pega, coloca na taça e apresenta ao Pai. Está aqui. Ela não sabe orar, ele não sabe o que dizer, o que pedir. Talvez tenha sido essa a tua situação nessa noite. Jesus também sofreu. Jesus, que era Jesus, também sofreu. Ele era como um pelicano solitário, um pássaro no telhado, estava sozinho. Esse salmo messiânico, o Salmo 102 aqui, ele apresenta a característica da personalidade do próprio Messias, o enviado de Deus. Amava os homens, caminhava com os homens, curava os homens, mas quando sobe ao Calvário, ele está só, como você. Quando ele sobe no madeiro, até os seus amigos foram embora. E ele vai escrever através do profeta Jeremias: fui ferido na casa dos meus amigos. Ei, às vezes a amizade é sofredora. Às vezes tem amigos que te desprezaram. Às vezes tem algum amigo, alguma amiga que te deixaram sozinho, caminharam contigo muitos quilômetros e te abandonaram. E hoje você olha para trás e aflora no teu coração um sentimento de tristeza, de desprezo, de desânimo.
Se coloque de pé. Pastor Acácio citou aqui um dos textos mais lindos de Provérbios. Há amigo mais chegado que um irmão. Sabe essa pessoa que te convidou para vir à casa do Pai nessa noite? Esse é teu amigo. Porque amigo verdadeiro te leva para os pés de Cristo. Amigo de verdade não te leva para a perdição. Amigo de verdade não te leva lá para a imoralidade da sociedade. Amigo de verdade não te leva a cometer algo que vai te levar para trás das grades. Não, não. Amigo de verdade te trouxe aqui hoje. Agradeça a Deus por esse amigo que te trouxe à casa do Pai. Você vivia que nem um pelicano no deserto, sozinho, um pássaro solitário. Cristo está só. Cristo está caminhando para o Calvário só. Depois que ele toma a ceia com os discípulos, ele sai para o jardim. E ali no jardim, convidando 3 para ir junto, não suportaram orar nem uma hora com ele. Dormiram, pegaram no sono. Acho que até tiveram um pesadelo. Mas o mestre estava orando. Como? Só. Quando vieram os malfeitores para levá-lo para a prisão e para ser julgado e condenado, ele estava só. Se você está só, Jesus também esteve só. Não tem amigos? Pastor, os poucos que eu tinha, eu perdi. Confiei em pessoas erradas, pessoas que me mostraram coisas que só me entristeciam. Pessoas que parecia que gostavam de mim, mas me feriram, me magoaram, me machucaram, como facas com punhais, ao me abraçarem, me cravaram nas costas, e eu perdi os poucos que eu tinha. Nessa solidão, nesse isolamento que você está vivendo, Jesus se lembrou de você. Você não está só. Você pode estar vivendo como um pelicano no deserto, mas você não está só. Ele te cobre nessa noite com a sua mão. Ele te envolve nessa noite com o seu braço. Ei, moça, é na solidão que nós encaramos os nossos medos de frente. Ei, moço, é nela que nós temos a oportunidade de refletir sobre a realidade da vida. É na solidão que Deus te leva para você refletir sobre o valor da vida, da crença, da fé e da confiança. Fyodor Dostoiévski, um escritor russo, mestre na literatura mundial, conhecido por sua maior obra, Crimes e Castigos, foi preso e condenado à morte numa certa ocasião, e sendo preso e condenado à morte, foi salvo para viver em prisão perpétua na Sibéria. Você não vai morrer, você não vai ser levado à cadeira elétrica, você não vai levar uma injeção letal, você vai ficar preso, prisão perpétua até o dia que você morrer. Dostoiévski, ele na véspera de Natal de 1849, ele pega nas suas mãos aquilo que ele tinha na sua bagagem, um exemplar da Bíblia Sagrada. E quando ele lê aquele exemplar, tinha tempo suficiente para ler, ele proferiu as seguintes palavras: tenho a certeza renovada de que todo sofrimento que eu passar na vida é o preço necessário para a minha redenção. Sabe o que Dostoiévski está dizendo? Mesmo que eu sofra, o meu sofrimento vai promover a aproximação da minha salvação. Está sofrendo? Deus te trouxe aqui nessa noite para restaurar a tua vida. Está lutando? Deus te trouxe aqui nessa noite para, diante de uma palavra, você encontrar vida, e vida em abundância. Ei, você não está só, você não está esquecido, você não está solitário, isolado do mundo, de tudo, de todos. Deus não te abandona, você não está só.